Tutorial 9 – Outras visões. Além do layout tradicional, o StoryTouch oferece outras opções de visualização para facilitar a sua análise. Clicando no ícone acima, você pode alterar a organização dos elementos na janela de controle, por exemplo, por categoria de personagem. Então, com um clique, você pode ver no mesmo gráfico todos os eventos ligados aos personagens principais, ou aos secundários, ou aos extras. Na visualização por grupo de personagens, em Hamlet, por exemplo, você pode colocar no mesmo gráfico todas as informações sobre o protagonista Hamlet e compará-las com as do antagonista Rei Cláudio. Na divisão por plot, você pode, por exemplo, visualizar somente a estrutura do plot principal, compará-la com personagens de outros plots e assim por diante. Clique neste ícone para acessar a tabela de cenas. Essa tabela apresenta um resumo de informações de cada cena ao longo do roteiro. Repare que ao clicar sobre uma cena, o roteiro irá diretamente para ela. A visualização dos eventos dramáticos, valores e emoções obedece à janela de controle. Assim, você pode comparar, na tabela de Hamlet, as cenas em que estão aplicadas a emoção ódio com as que possuem o valor morte-vida, e visualizá-las com as cenas onde acontecem as crises na história. Para facilitar a leitura desses ícones na tabela de cenas, passe o mouse sobre cada um deles e você terá acesso às suas informações, como o nome e a intensidade escolhida e o resumo, no caso dos eventos dramáticos. Além de visualizar, você também pode editar essas informações na própria tabela. Altere o nome da cena, a duração, o tempo dramático, o estágio de trabalho e o resumo de cada cena. Caso você prefira, dê 2 cliques para editar essas informações da mesma maneira como na janela de cenas. Você pode mudar a ordem de visualização das cenas na tabela. Basta clicar no nome da informação que gostaria de ordenar. É possível, por exemplo, ver as cenas das menores para as maiores ou as que estão em um estágio de trabalho mais avançado antes das outras. Também é possível alterar a ordem das colunas na tabela de cenas. Para isso, basta arrastá-la para o ponto desejado. Clicando nesse ícone acima, você pode escolher quais itens visualizar ao lado do roteiro. Caso prefira deixar o roteiro sem marcações, basta desativar todos os ícones ou reativá-los, se preferir. Você pode experimentar também outras perspectivas do layout do programa. Clicando neste ícone, por exemplo, você pode acrescentar uma janela para visualizar o subtexto, o tom ou o ritmo. Assim você pode comparar simultaneamente o tom e o ritmo do filme. Ou ver ao mesmo tempo o resumo e o subtexto da cena, passando o mouse com a tecla Option pressionada sobre cada janela. Além disso, você pode colocar todas as janelas na vertical. Ou ainda usar essa perspectiva que prioriza a janela do editor de texto. Para ver 2 roteiros ao mesmo tempo, lado a lado, clique e arraste a aba de um deles para o lado, formando uma nova janela. Caso você queira ganhar espaço na tela, pode minimizar a janela de controle ou a janela de gráficos. Assim, você aumenta a área da janela de roteiro. Caso queira usar ou somente visualizar alguma das janelas escondidas, basta clicar no ícone correspondente. Para voltar a escondê-las, clique novamente no mesmo ícone. Para retornar ao padrão, clique no ícone Restaurar. É possível também maximizar a visualização de uma das janelas individualmente. Para isso, basta clicar neste ícone ao lado e depois no ícone Restaurar para retornar ao layout tradicional. Uma outra opção é tornar flutuante a janela de controle. Para isso, basta clicar com o botão direito sobre a aba e clicar na opção Detached. Para prendê-la novamente, basta desclicar a opção Detached. Além das opções de disposição das janelas, o StoryTouch apresenta também 2 opções de temas do layout, claro e escuro. Para alterar, vá nas Preferências ou digite Command, vírgula, e depois altere o tema atual de claro para escuro e vice-versa. Depois de alterado, reinicie o programa para aplicar o tema escolhido.